E aí, pessoal, retornamos nosso quarto e-book de gestão de projetos e nesse nós vamos falar sobre a revisão do escopo. Revisão do escopo e para essa revisão do escopo nós vamos necessitar da nossa EAP e vamos necessitar também do detalhamento dessa nossa EAP que nós chamamos de dicionário de EAP. Então, vamos lá, siga aqui comigo já na tela de vocês a sequência do nosso e-book. Tranquilo? Então vamos lá na nossa introdução. Vou colocar aqui o que é que nós vamos tratar. Então neste e-book nós vamos apresentar de forma objetiva a necessidade de se realizar essa revisão de escopo, tá? Essa revisão de escopo do nosso projeto. E para a realização dessa revisão nós vamos utilizar a estrutura de EAP e essa estrutura de EAP nós vamos extrair dela, nós vamos detalhar a ponto de tirar o que a gente chama de dicionário de EAP. Vocês vão ver, nós vamos trabalhar também da mesma forma que trabalhamos os e-books anteriores, já que nós estamos modelando um plano de gerenciamento, tá? De projetos. E nós vamos utilizar esse template e no template a gente vai lá no passo a passo e mostrar, conceituar cada ponto desse nosso template para que vocês consigam utilizar esse template aí no projeto de vocês, tá bom? Então vamos lá. Já seguindo aqui. É preciso inicialmente que se compreenda o que é uma estrutura analítica de projeto. Vocês lembram que no e-book anterior, onde nós fizemos lá o termo de abertura de projeto, em algum momento lá do termo a gente precisou da nossa estrutura analítica de projeto. Lembram disso, né? Então aqui a gente já está encontrando a interação entre os grupos de processo. Lembram dos grupos de processo? Nós estamos aqui no grupo de processo. Nós temos o grupo de processo de iniciação, temos o grupo de processo de planejamento, temos o de execução, de monitoramento e o de encerramento. E todos esses nós vimos que eles se interagem, né? Existe uma certa interação entre eles. Então, no momento que eu estou fazendo lá o meu termo de abertura de processo, e é lá do meu processo, do grupo de processo de iniciação, eu já vou necessitar da estrutura analítica de projeto para me auxiliar lá. E a estrutura analítica de projeto é de qual fase? É da fase do grupo de processo de planejamento. Então, a gente já consegue enxergar essa interação. Então, para vocês que quando eu fiz a citação lá no e-book anterior, para vocês que não entenderam, não compreenderam aquela questão da EAP, vai aqui o detalhamento da EAP. A explicação conceitual do que é a EAP até a gente chegar nesse dicionário. Bacana? Então vamos lá. O que é a EAP? O que é a estrutura analítica de projeto? A EAP é um termo traduzido do inglês, né? No inglês também se chama WBS, a sigla WBS, certo? Então trata-se de uma subdivisão hierárquica do trabalho do projeto em partes menores. E essas partes menores a gente vai chamar no final de pacote de trabalho. E o que é esse pacote de trabalho? É algo que eu consiga mensurar e entregar. E nessas várias entregas dos pacotes, eu vou configurar no final a entrega do meu projeto. É como se eu tivesse um grande quebra-cabeça, né? A imagem do grande quebra-cabeça sendo o meu projeto, e eu vou ter as várias subdivisões desses projetos, tá certo? Então vamos, na sequência vocês vão entender cada vez mais o que é. E qual é a diferença, tá, entre a EAP e o cronograma? Então, algumas pessoas que ainda não estão familiarizadas, né, com a prática e muitas vezes também com a parte teórica da gestão de projetos, não compreendem a diferença entre a EAP e a estrutura a EAP e o cronograma, tá? Então, contextualizando aí o que eu coloquei para vocês.
Para diferenciar, é necessário saber que cronograma de projeto é um documento que elenca todas as atividades a serem executadas de um determinado projeto. A EAP não faz isso, certo? A EAP ela não detalha, não contempla todas as atividades que são executadas no projeto, certo? Contém especialmente o cronograma, contém especialmente informações de datas, de início e fim e relação de dependência entre essas atividades. E relaciona quais recursos são necessários para atingir aquela determinada afinidade, aquela determinada finalidade. Coisa que também na EAP a gente não tem, a gente não coloca, não agrega recursos lá na EAP. A gente sabe que para fazer aquele pacote de trabalho tem sim a necessidade de recursos, mas a gente não é atribuição da EAP demonstrar quais são os recursos que eu vou ter ali, tá certo? Diferentemente do cronograma, a estrutura analítica do projeto não comporta atividades. Então, na estrutura analítica de projeto não tem atividades, certo? Para você fazer o pacote do trabalho, tá? Você vai sim necessitar de executar diversas atividades, mas essas diversas atividades vão aparecer lá no cronograma e não na EAP, certo? Então, a sua última unidade de decomposição da EAP é o que eu falei para vocês, que é chamado de pacote de trabalho. Então, vamos detalhar um pouco mais ainda, certo? Então, como podemos elaborar uma EAP? Para a elaboração da EAP do projeto, nós podemos utilizar algumas técnicas. Aí tem essa técnica 8 a 80, 4 a 40, que aí eu vou pedir a ajuda do Ricardo Vargas, tá? Para nos explicar de forma um pouco mais detalhada. Tá também no nosso e-book, tá? No texto, certo? Mas eu quero que vocês acessem esse material, certo? Do Ricardo Vargas. Ricardo Vargas que já foi presidente do PMI, certo? Do nosso PMI, a gestora aí do nosso, da nossa gestão de projetos, do nosso PMBOK, certo? Então, ó, vocês vêm aqui no meu e-book, clicam aqui, ó, já está como link de acesso, vão clicar aqui, já vão direto lá para explicação dessa montagem, dessa estrutura da EAP, tá certo? Então ele vai nos ajudar nesse ponto aí, tá? Seguindo aqui, eu falo aqui sobre as regras, certo? Então uma coisa que é importante e que o próprio Ricardo Vargas vai também ratificar no vídeo. Você não deve detalhar a EAP porque a ponto de você não conseguir gerenciar. Tá? Então, assim, existem as técnicas que o próprio Ricardo vai mostrar, que é essa técnica 8 a 80, 4 a 40, certo? Vocês veem esse detalhe. Mas, assim, em regra geral, o que é que tem que acontecer? Você não pode detalhar, não deve, pelo menos, detalhar essa EAP a ponto de você não conseguir gerenciar, certo? Então não adianta você detalhar demais a EAP e você não conseguir gerenciar aquela EAP. Então o nível de detalhe da EAP vai ser até um nível gerenciável, até o nível que eu consiga gerenciar. Tá certo? Então vamos lá. Eu trouxe mais aqui mostrando de forma os níveis dessa relação da EAP e vamos fazer algumas configurações para vocês entenderem um pouco mais essa questão da EAP. Como podemos elaborar uma EAP? Geralmente é recomendado o desdobramento em 3 níveis, certo? Que é o que eu sempre faço, certo? Sempre nos meus projetos eu faço assim. Mas é aquela coisa, como eu falei para vocês. Se vocês têm uma equipe, por exemplo, de gerenciamento de processo, de projetos, e ela tem capacidade para gerenciar a EAP até o 4º nível, até o 3º, 4º nível, aí detalhe, né, e coloque para ele gerenciar. Mas à medida que você detalha mais, você vai precisar de mais recursos para fazer esse gerenciamento. Então, o nível correto, tá, que eu considero correto, é o nível gerenciável.
Vamos considerar 3 níveis, certo? Então, nível 0 eu tenho o produto, o serviço ou o projeto. Eu tenho o projeto. Se eu for fazer uma construção de uma residência, meu projeto, construção da residência, ele é o meu nível 0, tá? Nível 1, fases do ciclo de vida. Fases do ciclo de vida lá do projeto. Nível 2, as entregas, os pacotes de trabalho, certo? Então, veja só também, regra geral. Quem vai ser meu pacote de trabalho? Vai ser o meu último nível da EAP. Meu último nível da EAP vai ser o meu pacote de trabalho. Então, se eu detalhar a EAP em 4 níveis, o meu pacote de trabalho vai ser o meu 4º nível. Certo? Tá bom? Bacana? É importante o uso de um sistema de codificação de número que possa ajudar a identificar e relacionar a hierarquia da estrutura analítica do projeto. Tem, por exemplo, a construção de uma casa sustentável, casa ecológica, que é o mesmo exemplo que a gente está trazendo aqui, certo? Aí eu trouxe aquela estrutura de EAP para cá. Aqui nós fizemos para... Né? Nesse primeiro ponto ele fala sobre a codificação. Olha a importância da codificação. Então eu coloquei aqui um sistema de codificação. Chamei meu nível 0 de 1. Meu nível 1 chamei de 1.1. Ó, tenho 2 números aqui, tá bom? E o meu segundo nível, eu tenho 3 números, certo? Então eu faço as codificações. Eu entendo aqui que os meus pacotes, eu entendo rapidamente através dessa codificação que os meus pacotes de trabalho possuem 3 números, certo? Então, sistema de codificação simples demais de se fazer, mas que facilita muito o seu gerenciamento, certo? Então, como eu coloquei aqui, ó, quem é o meu nível 0? Produto, o serviço do projeto. É a minha residência sustentável, é o meu nível 0. Quem é o meu nível 1? Fases do ciclo de vida. Quem é o meu nível 1? Viabilidade, detalhamento e construção. Vocês lembram que no e-book anterior nós colocamos isso aqui? Viabilidade, colocamos prazo de início e fim, né? Colocamos também detalhamento, construção, certo? Só que lá a gente considerou que a EAP estava finalizando, né? O último nível seria essa relação aqui de viabilidade, detalhamento e construção, certo? Aqui eu detalhei um pouco mais ainda. E nós temos depois os pacotes de trabalho, que são as entregas. Então veja só, por que é interessante o pacote de trabalho? Porque eu faço gerenciamento através dos pacotes de trabalho. Para eu concluir, por exemplo, esse ponto aqui de viabilidade, eu tenho que estar com a prospecção de terreno finalizada, aí eu posso definir critério, definir a descrição, definir critério de aceitação para esse pacote, para esse outro pacote de análise de fluxo de caixa também, para esse de plano financeiro também. Então, para eu compor a minha viabilidade, eu preciso dessas 4 entregas. Quando eu tiver com essas 4 entregas realmente feitas, tudo de acordo com o meu critério de aceitação, eu fecho essa minha primeira etapa aqui, certo? Que é a viabilidade, a primeira fase. Ok? Então, como é que eu faço essa minha estrutura analítica de projeto? Eu vou deixar uma dica para vocês aqui, que aí vocês podem acessar. Facilmente vocês conseguem fazer no WBS Tools, tá? Também está aqui como link. É só você clicar aí no seu e-book mesmo. Você já vai direto lá para o site, certo? E você consegue facilmente montar uma estrutura analítica de projeto. Depois eu vou fazer um vídeo específico somente falando sobre esse WBS, a questão de como usar, mas é muito simples, bem intuitivo, tá bom? Seguindo aqui, dicionário de EAP, tá? O que é o dicionário de EAP? O dicionário de EAP é um documento, geralmente em formato de tabela, que vai detalhar os pacotes de trabalho da EAP. Vocês lembram do tema desse nosso e-book? Vejam aí abaixo, o que é o tema? Revisão de escopo. Grupo de processos de planejamento. Lá embaixo aqui, nessa telinha mesmo. Certo? Revisão de escopo. Quando é que eu começo a revisar meu escopo? Eu começo a revisar meu escopo agora. Quando eu começo a detalhar a minha EAP.
Eu começo a fazer os detalhes de MEAP, então eu começo a verificar os meus pacotes de trabalho de forma mais detalhada. Aí eu consigo identificar muitas vezes se tem necessidade de outros pacotes, se tem necessidade de outras divisões, quais são os critérios, quais são as descrições desses pacotes de trabalho, quais são os critérios de aceitação para esses pacotes de trabalho. Certo? Então aqui eu começo a fazer uma revisão geral do meu escopo. Por isso que esse e-book aqui a gente fala especialmente sobre revisão de escopo. Certo? Ele proporciona a revisão do escopo do projeto, que é o questionamento que eu acabei de responder para vocês. Certo? Como podemos ver na prática? Então vamos praticar, né? Como é que a gente pode ver na prática? A gente vai praticar agora, pegar um exemplo e colocar dentro do nosso template e vocês já vão tendo essa prática. Então vamos lá. Na primeira parte do nosso template nós temos o objetivo. Qual é o objetivo do dicionário da EAP? É descrever de forma detalhada todas as entregas dos pacotes de trabalho. Já tem aí. Qual é a estrutura? Como está estruturado esse nosso template? Ferramenta EAP, na nossa estrutura, feita no WBS Tool, certo? Que é aquele sitezinho que na página anterior eu mostrei para vocês. Controle das versões, então eu vou colocar aqui, se eu tiver alguma revisão, eu vou colocar esse documento agora está como revisão original. Então vamos lá. Iniciamos o procedimento do dicionário com a alimentação do objetivo dos documentos, ferramentas, né, e estrutura justamente essa primeira parte aqui. Nosso exemplo é o quê? Residência sustentável, tá? Aí aqui eu já tenho no meu dicionário. Ó, veja só. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Lá no meu WBS Tool, quando eu faço essa minha estrutura aqui de EAP, ele também nos dá uma possibilidade de exportar, né, para documento de texto essa estrutura em formato de dicionário de EAP. Então, eu já fiz essa exportação, certo? E já recebi todas essas informações aqui, ó, de viabilidade, com esses detalhes de detalhamento, com esses subdivisões de construção também, com essas subdivisões. Então, já recebi tudo aqui, ó. Tá? Lógico, fiz alguns ajustes, né? Mas, ó, eu só trouxe a primeira parte aqui, certo? Residência sustentável. Aí eu tenho o item 1.1, viabilidade, 1.1.1, prospecção de terreno, ponto 2, análise do fluxo de caixa atual, ponto 3, planejamento físico-financeiro, ponto 4, legalização da prefeitura, certo? O que é que eu preciso para detalhar meu dicionário? Eu preciso minimamente, certo? De descrever como é esse pacote de trabalho. Então, preciso de descrever o pacote de trabalho e preciso de definir um critério de aceitação para esse pacote de trabalho. Para eu colocar que aquele pacote de trabalho está concluído, eu preciso atender ao critério de aceitação que está aqui no meu dicionário de EAP. Então, veja a importância do dicionário de EAP em um projeto, certo? Fundamental, precisa demais, certo? Então, para esses 3 pacotes de trabalho, eu coloquei as descrições, coloquei os critérios de aceitação, certo? Então, eu estou planejando a minha obra, estou na minha primeira atividade de planejamento da obra, certo? Do meu projeto. Então, estou definindo ali, estou descrevendo o pacote de trabalho e estou definindo um critério de aceitação. Qualquer outra pessoa que venha fazer a parte operacional da minha equipe, certo? De projetos, ela só vai poder aceitar esse pacote de trabalho como concluído se atender a esse critério de aceitação que foi colocado aqui no documento. Então, veja a importância disso, certo? Vamos para a segunda parte, né? Segunda parte, na verdade, é isso. Então, a descrição ocorre pela necessidade. Como é que ocorre essa descrição? Eu contextualizei um pouco aqui. Para eu descrever o meu pacote de trabalho, o que é que eu coloco? A descrição ocorre pela necessidade de se explicar como os serviços ou produtos será exibido. Você faz aqui os detalhes de escopo.
Cada pacote receberá necessariamente este detalhamento. Então é necessário, certo? É necessário que se faça a descrição do pacote de trabalho. Então aqui eu coloquei essa imagem aqui para você ver essa relação de necessidade de detalhe. Os critérios de aceitação. Aí eu faço lá o meu checklist e verifico se aquela parte do meu projeto, se aquele pacote de trabalho do meu projeto atendeu a todos os critérios de aceitação que foram impostos a ele, que foram direcionados para ele. E saio verificando, certo? Só vou dar OK, só vou dar como concluído se realmente atender aos critérios de aceitação. E por fim, nós temos a conclusão do dicionário, né? Conclusão, né, do meu template. Eu solicito a assinatura do patrocinador e solicito a assinatura do gerente do projeto, certo? Coloquei essas duas assinaturas, mas de repente aí no seu projeto podem ser outras pessoas que são responsáveis por isso. Ok, pessoal? Então valeu, pessoal. Um abraço para vocês. A gente finaliza aqui esse nosso e-book, tá bom? Valeu, até a próxima.